Olá, essa aula vamos falar mais sobre os conflitos e como eles se desenvolvem, os seus níveis e os seus tipos. É muito importante para você conseguir resolver os conflitos, entender. Então você tem níveis de conflito, né? Mais superficiais, mais profundos, e também tem uns tipos de conflito que a gente pode estar entendendo e tratando quando a gente conhece melhor. Então, um conflito pode surgir de pequenas diferenças, pequenas opiniões, né? E podem se agravar até atingir a hostilidade, né? Às vezes o pessoal começa a tornar aquele pequeno conflito vai também aumentando e pode se tornar algo destrutivo para a equipe, para a empresa, para a sua vida pessoal. Então é importante a gente conhecer melhor os conflitos para poder tratar cada um. Nível 1 é quando você está só na discussão, é o estágio do bate-boca, quando você está na empresa e suas ideias são diferentes e começa aquela discussão. Muitas vezes esse aí é uma coisa mais aberta, o pessoal bate boca e ali termina até resolvendo. O nível 2 já é aquele debate onde o grau é maior, é mais profundo, né? E você começa a chegar com menos objetividade. Você, em vez de tentar explicar a sua ideia, você começa a gritar, a jogar a sua ideia de forma sem ter objetivo, sem conseguir explicar por que a sua ideia é melhor ou por que aquele ponto de vista é o mais correto. Temos ainda o nível 3, né? Que o conflito já começa a mostrar falta de confiança num membro da equipe, num membro do projeto ou até dentro de casa, né? Essas relações de conflito às vezes surgem inclusive dentro da mesma família, entre homem, mulher, filhos, e a gente tem que saber tratar, né? Nível 4 já começa a ter as imagens preconcebidas, né? Você já começa a criar um preconceito daquela pessoa, daquela atitude e taxar aquela pessoa e colocar às vezes de forma mais rígida o seu ponto de vista é o certo e aquela pessoa é totalmente errada. O nível 4, né? Que é o que a gente chama loss of face, que é ficar com a cara no chão, que é um conflito que já você acha assim, eu vou provar o meu conceito, a minha ideia, a minha forma de pensar, custe o que custar. Eu vou até o fim para provar que eu estou certo. E às vezes ninguém está certo numa discussão, às vezes nenhum está certo. E o nível 6, estratégia, né? Onde você vai começar a surgir ameaça. Ah, você não está fazendo assim, então eu vou te bater, eu vou sair de casa, ou vou te demitir. São só ameaças. Você não está bem na equipe, eu vou te tirar da equipe. Então, você começa a se sentir ou ameaçar outra pessoa. Então, o nível do conflito já vai ficando acirrado. Você tem ainda mais outros níveis, o nível 7, que é a falta de humanidade, quando você começa a ter comportamentos, falar coisas que não deve, ser mais mesquinho nas suas colocações, né? Você já está ferindo os sentimentos do outro. Aí você parte para o nível 8, é o ataque, né? É quando você começa a atacar verbalmente e as frases, as coisas são mais pesadas. E o nível 9 já é a via de fato, é quando o conflito já chega à agressão. Às vezes chega à agressão física, né? Então, quando a gente chega às vias de fato, o que a gente entende é que ninguém ganha. Todo mundo perde, né? Nenhum dos dois vai estar ganhando com isso. E o conflito, às vezes, pode ser facilmente resolvido quando uma das partes ignora. Quando uma das partes não dá importância, né? Essa parte da agressão entre as duas pessoas, se uma pessoa sair, deixar a outra falando sozinha, agredindo sozinha, metade do conflito já foi resolvido. Então a gente tem que começar a mudar nossos hábitos e às vezes ver que a gente mesmo pode estar resolvendo um conflito de forma rápida e sem causar dano mais a ninguém, né? O conflito é importante, a gente não pode dizer assim, conflito existe, então a gente tem que saber tratar. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, explicar como a gente tem que entender esses conflitos para melhor tratá-los.
Claro, se você entende o conflito, sabe qual é o conflito, você pode estar administrando melhor esses conflitos. Como é que eu vou resolver melhor esses conflitos? Se as duas pessoas de uma equipe não têm o mesmo pensamento e chegaram já a um nível muito alto daqueles, né, o 7, o 8, o 9, às vezes é melhor um deles ir para outra equipe. Ou tira os dois da equipe e diz, ó, vocês não podem trabalhar juntos e realmente direciona cada um para um foco diferente. Mas a gente também pode estar revendo esses níveis, né, e tentando estabelecer um diálogo entre os dois para que o conflito não chegue a níveis elevados. E existem tipos de conflitos. A gente também deve entendê-los para ver como é que a gente vai agir com cada um. Conflito latente, que é aquele não declarado. Às vezes você tem raiva de uma pessoa e a outra pessoa nem sabe. Você não gosta do jeito dela falar, do jeito dela se vestir, de comportar. E é um conflito latente, né? A outra não tem nem consciência que esse mal-estar, esse conflito existe. E você tem que trabalhar internamente como um administrador de conflitos. O conflito, quando é percebido que os elementos sabem desse conflito e você vai estar tratando, e aí você tem que chegar e tentar conversar abertamente com os dois, né? Geralmente eles já estão fazendo algumas manifestações de conflito, trocando forma, e aí você tem que agir como um administrador. Aquele conflito sentido, né? Que já vai ser mais consciente, que já vai ferir mais sentimentos. E o conflito manifesto, né? Que já atingiu todos, né? E que pode realmente trazer interferência no bom desempenho dos trabalhos da equipe. Então, qualquer um desses tipos a gente tem que estar tratando. Então, a gente viu aqui esses tipos de equipe e seus níveis, para poder, na próxima aula, estar acompanhando melhor e ver como é que a gente pode estar tratando esses conflitos de forma melhor. Um abraço, até a próxima aula.